Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos. Nesta 43ª edição das Oficinas Singulares, convidamos o António Procópio para conversar. O Procópio vive em Mafra, é professor de Educação Visual, formador de professores e um urban sketcher. Vou passar aqui. Nasceu em Vila Viçosa, vive. Julgo que tenho aqui alguma coisa a fazer-me um feedback. Vive. Desculpem, é licenciado. Nasceu em Vila Viçosa e vive em Mafra. É licenciado em ensino pela Escola de Educação de Beja. Tem desempenhado funções como docente na disciplina de Educação Visual, como formador de professores e urban sketcher. Pós-graduou-se em Tecnologias de Informação e Comunicação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Trabalhou no ateliê do escultor Aníbal Ferreira e frequentou também um curso de serigrafia realizado pela artista Irene Ribeiro, assim como cursos na área do cinema de animação e um curso de desenho na Sociedade Nacional de Belas Artes. Colabora com a comunidade Urban Sketchers de Portugal desde 2013, fez parte da direção da associação, tem colaborado como ilustrador em várias publicações e participa regularmente em exposições individuais. Vou estar aqui. Bom dia, Procópio. Olá, bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada por esta possibilidade de poder conversar contigo e de partilhar o teu trabalho com os outros sketchers, com quem nos está a ver ou virá a ver esta gravação. Procópio, como é que isto começou? Como é que começou a tua relação com o desenho? Como é que começa a tua entrada nos Urban Sketchers? Olá, bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui partilhar estas nossas paixões, não é? Então, como é que isto começou? Se calhar é muito semelhante a muitos outros urban sketchers. A minha relação com o desenho sempre foi assim um bocadinho de amor-ódio. Portanto, sempre gostei de desenhar, mas ao mesmo tempo às vezes ficava muito frustrado. Depois enverdei pelo ensino. Entretanto, dediquei-me ao ensino de tal forma que deixei de desenhar, dediquei-me à parte pedagógica e fui desenhando cada vez menos, até chegar ali a uma altura em que quase que tinha abandonado o desenho. Em 2013 andava assim também um bocadinho desanimado com a escola e com o ensino, sentia-me meio perdido. E numa pesquisa na internet descobri um pequeno vídeo do simpósio de Lisboa, que foi o nosso primeiro simpósio internacional dos Urban Sketchers. Na altura vivia em Lisboa e fiquei completamente doido. Disse, como é que é possível? Isto aconteceu aqui ao lado E ninguém eu não viu. dei por isso. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a correr nada bem. Então, enviei um e-mail, fui ver onde é que eram os Urban Sketchers de Portugal, como é que os podia contactar, descobri o blog, enviei um e-mail para a direção dos Urban Sketchers, na altura era o Mário Linhares que fazia parte da direção, e ele respondeu-me, e o meu e-mail era, olha, eu vi que vocês existem, como é que eu posso fazer parte deste movimento, o que é que eu posso fazer? E o Mário Linhares respondeu-me logo, de uma forma espetacular, disse-me assim, escreveu-me e disse-me, olha António, é só apareceres no próximo sábado, vamos estar na Avenida de Roma. Pronto. Nesse sábado, portanto isto é em outubro de 2013, estive a ver, foi o 44º encontro dos Urban Sketchers. Então apareci na Avenida de Roma, nesse encontro
havia mais de 100 pessoas, foi um encontro gigantesco, onde apareceram pessoas de todo o lado. Encontrei o Vicente Sardinha, que conhecia, eu sou de Vila Viçosa, o Vicente também, conhecia, mas já não o via há anos, que ele tinha vindo de Vila Viçosa para desenhar. Portanto, foi um encontro super interessante, porque já não nos víamos há muito tempo. Encontrei o Espadaneira, que é de Évora, que também já não via há vários anos. E encontrei muitas outras pessoas que não conhecia, que passei a conhecer, e achei aquela, para mim foi assim uma lufada de ar fresco. E pensei assim, eu quero fazer parte disto, eu não posso Deixar isto perder a passar, né? oportunidade de partilhar os desenhos e de poder desenhar assim desta forma tão descontraída. Aconteceu-me aquilo que acho que acontece a todos. Na altura achei, comecei a desenhar, via os desenhos dos outros e pensava, mas se calhar me enganado, porque eu nem sei desenhar. Se calhar tenho que pensar. Eu achei um movimento interessante, mas eu não tinha assim muito jeito para o desenho, comparativamente com o que eu via. Nem queria muito pôr na partilha, porque estava assim um bocadinho com receio do feedback que tivesse, ou que achava que não tinha assim grande qualidade. Mas o engraçado é que as pessoas vinham ter comigo: olha, António, que engraçado, ainda bem que vieste, como é que fizeste isto? E percebi que esta forma descontraída de estar, em que todos cabemos, em que não é muito importante, não é nada importante nem a técnica, nem a forma como fazemos, o que é importante é viver o momento através do desenho. Eu identifiquei-me imenso com esta ideia. E a partir daí pensei assim: eu não vou parar mais de desenhar. Prometi a mim mesmo, vou tentar fazer um desenho todos os dias. E desde então, 2013, tenho cumprido mais ou menos uns dias mais, outros Este menos, desejo, né? esta minha promessa a mim mesmo. Sim. E naturalmente, Procópio, há um desenvolvimento da tua prática. Hoje em dia não tens nem problemas de partilha, nem de espécie alguma nesta coisa dos desenhos, não é? Há uma evolução natural nessa tua insistência diária ou nesse teu não parar, não é? Não, é exato, porque o desenho passou. Eu depois percebi qual era o problema. O meu e se calhar de muitos de nós, que às vezes focamos muito no resultado, no desenho como fim em si mesmo. E o desenho para mim passou a ser uma forma de eu ver o mundo. Eu comecei a dedicar-me ao processo, à experiência que o desenho me traz. E o desenho, quando nós desenhamos, observamos de outra forma, a qualidade da observação é diferente. Logo, as experiências que trazemos connosco para as nossas memórias é muito melhor. A partir do momento que eu passei a focar no processo e não no fim, essa preocupação deixou de fazer sentido. Se o desenho fica bem ou não é assim tão importante, porque a experiência foi rica. É Claro. muito por aí. Então, na verdade, há muita gente com que vou cruzando aqui também e que nos vão dizendo que não sabem desenhar e que têm, pronto, essa coisa do saber ou não saber desenhar, e tu que estás até como formador, que és formador, não é? De professores, é muito curioso encontrarmos professores, neste caso tu próprio começas por contar essa história, não é? Professores que têm e que estão nesta área, mas que têm medo de desenhar. Tu não achas que um professor com medo de desenhar transmite esse medo aos seus alunos? Concordo completamente. Aliás, eu, a partir do momento que comecei a desenhar com os Urban Sketches, o que mudou, a minha forma de ensinar mudou totalmente, porque eu peguei nessa experiência e levei-a para a sala de aula. Ok. E quando nós mostramos também as nossas fragilidades, no sentido que eu desenho, não interessa se está bem ou não, mas eu também estou aqui para desenhar convosco, estou a falar em relação aos alunos. Ué.
essa abertura da parte deles também aumenta. Portanto, sim, eu acho que um professor de educação visual ou de desenho tem que desenhar. Portanto, faz todo o sentido. E não interessa se desenha bem ou não, porque o foco não está aí. O foco está na prática. Se nós transmitimos aos alunos que também praticamos, também estamos à procura, mais facilmente se transmite a mensagem. Sim, é uma relação também mais horizontal, não é? Nesta coisa do. Exatamente, exatamente. Já agora deixa-me só, Sim. em relação ainda ao não saber desenhar, eu costumo dizer isto, todos nós escrevemos, Uhum. mas eu não sou um romancista. O facto de eu escrever diariamente não faz de mim um romancista ou alguém que escreve do ponto de vista profissional. Claro. Então, porque é que nós temos que colocar essa carga no desenho? Porque é que não podemos só desenhar? Desenhar como uma forma de nos expressarmos e de ver o mundo. Se colocarmos as coisas neste ponto, então todos sabemos desenhar, cada um à sua maneira. Claro. Mas não precisamos de ser o Leonardo da Vinci para desenhar. Pois, nem todos são artistas, não é? Não precisamos de ser artista Sim, claro. naquela definição tradicional Uhum. do artista para usar o desenho como forma de ver o mundo, como forma de nos expressarmos, e eu acho que é isto também que os Urban Sketchers são. Se nós, cada um de nós, usa o desenho para comunicar com os outros. Também, não é assim, sem nenhuma pretensão. Só podemos só desenhar porque nos dá prazer, porque partilhamos uns com os outros as nossas experiências. Então é Porque, por aí que eu costumo ir também com os meus alunos. porque o desenho também permite conhecer aquilo que nos envolve com outra ligação, não é? Liga-nos àquilo que nós procuramos conhecer. É uma Exatamente. palavra que eu não gosto muito de usar, mas é a única que me ocorre neste momento, que é uma espécie de conexão, não é? Hum, eu acho que nos conecta com a realidade ou com o alvo da nossa atenção. Hum, E torna-nos mais humanos. Eu acho que o sim, desenho é um claro. ato muito humano. E da experiência que eu tenho tido, e gosto muito de desenhar, principalmente na rua, isso era outra coisa que me acontecia, que eu desenhava muito em casa. Uhum, A minha experiência de desenho funciona se for na rua, com as pessoas e estar com os outros. Portanto, não é um ato isolado, não estou sim. sozinho. E o facto de desenhar na rua tem-me também levado a ter experiências e conhecer pessoas e aproximar-me de pessoas. E isso é o outro lado do desenho que eu gosto, que é poder, através do desenho, conhecer outros, estar com outros. Pois, porque isto exige um tempo que nós cada vez menos queremos ter, não é? Nós genericamente, não é? Sim, sim, sim. Implica estar. Vamos começar aqui. Eu julgo que estou a partilhar aqui uma das duplas páginas de um caderninho teu. Sim, Tens muitos cadernos, Procópio. tenho muitos. Sim, eu, pronto, agora, por acaso, na altura da pandemia, isto é curioso, só assim uma parte, desenhei muito menos, precisamente porque faltava ir para a rua, e não era ir para a rua desenhar, era estar com as outras pessoas fisicamente. Portanto, Sim. e é mesmo muito importante para mim estar com os outros e desenhar com os outros. Mas sim, tenho bastantes cadernos. Eu, durante grande parte do tempo, desenho diariamente, portanto, já são umas boas dezenas. Claro. Ora, essa página que estamos a ver tive a oportunidade, através do Auro, que tem um projeto interessantíssimo em que promove a intercâmbio entre artistas do Brasil e artistas de Portugal, e através do Lauro Monteiro eu fui ao Brasil mostrar, dar formação e mostrar como é que é o meu processo de trabalho. E nessa viagem fomos a muitos lados e eu pedi ao Lar, olha, eu gostava muito de
de ir conhecer as barraquinhas e ir para o meio da rua e ver o ambiente, porque o desenho é mesmo isto, é estarmos no local e podemos absorver o que está à nossa volta. E nesse caso, há um desenho de uma barraquinha e ao lado está o senhor António, que faz umas pamonhas, que são é um, pode ser doce ou não, mas é feito com milho. E ao fazer o desenho, permite, o senhor entretanto viu o desenho, foi chamar a mulher, entretanto já estava a falar com ele, portanto é um exemplo de como o desenho nos aproxima uns dos outros. Abre-nos portas para conhecer outras pessoas, entretanto foi comer uma pamonha, portanto todos estes desenhos trazem-nos estas histórias, estas memórias e envolvem sempre pessoas, que é uma coisa que eu acho extraordinária. Até porque esta prática sendo que que uma pessoa não tenha nenhum problema em particular de natureza cognitiva, eventualmente, todos temos essa ferramenta ao nosso dispor, não é? Toda a gente pode desenhar, portanto, por algum motivo, a dada altura, há uma paragem, não é? Eu acho que nós mudamos os nossos paradigmas de alguma forma e achamos aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho, e ficamos muito preocupados com o fazer bem e o fazer mal, e o fazer bem e o fazer mal, por algum motivo, parece ser o copiarmos a realidade, quando na verdade aquilo que nos devíamos concentrar era nessa nossa interpretação da realidade, não é? Procópio, quais são os materiais com que tu trabalhas frequentemente? Eu sei que tu exploras muita coisa, mas depois há uma linha condutora em todos os teus desenhos, pelo menos nos teus cadernos, não é? Não quer dizer que tu não explores outros materiais, mas aquilo que tu usas mais no teu trabalho como urban sketcher. Eu gosto muito de mobilidade, portanto, normalmente eu desenho de pé e gosto de me movimentar rapidamente. Então, os materiais que eu uso mais são a aguarela, a caixinha de aguarelas, que não precisa ter muitas cores. Tenho um potinho com água, um pincel e uma caneta. Não, eu prefiro a par, mas também se for outra qualquer também não é importante. O importante para mim é poder, se for para desenhar de pé, desenho, se me sentar, posso me sentar no chão, mas é a mobilidade que faz com que eu leve o mínimo de materiais possíveis. Eu adoro experimentar materiais, acho que é outra parte interessante, é sermos experimentalistas e experimentar. Adoro guache, houve uma altura que experimentei andar com guache. Mas dá mais. Não é tão fácil, não é? Não é fácil e depois eu sou muito trapalhão. Normalmente entorno coisas. Então, quanto menos coisas levar, a probabilidade de desastre é menor. Esse, por exemplo, foi feito no Egito e desenhei a andar. Portanto, pintei em casa, esse não pintei na hora porque era uma expressão e aquilo tinha timings e o senhor queria despachar-se e eu disse, mas eu tinha que desenhar primeiro. Ele disse, mas tem que ser rápido. Então, ele ia explicando, fomos parando, isso é no Vale dos Reis, e então ia parando, ia explicando e eu ia desenhando. Então foi um desenho em movimento, portanto, e desenha de pé. E a aguarela depois teve que ser mais tarde já de memória. Portanto, às vezes também faço isso, porque eu acho que não devemos ficar presos. Eu agora não tenho tempo para desenhar, então eu vou desenhar só logo, ou à espera do momento certo. Que acho que é outro erro que nós cometemos. Hoje não vou desenhar porque não tenho uma hora para fazer aqui um desenho. O desenho pode demorar só 5 minutos, pode demorar 2. Se nós encararmos o desenho como uma experiência, uma viagem que se faz e experimentarmos essa viagem como um processo, como eu já disse há pouco, então pode demorar 1 minuto, pode demorar 2, se temos mais tempo demora mais, portanto adaptamos-nos.
E então, mas pronto, os materiais são esses: a aguarela, caneta e o pincel. Não gosto tanto do pincel d'água, às vezes também uso, mas o pincel d'água, como está sempre a deitar água e depois para limpar e tudo, às vezes acaba até por demorar mais tempo a fazer as misturas de cor do que eu usar um potinho com água, meto o pincel, dou ali 2 ou 3 pinceladas e fica o apontamento feito. Uhum. Aqui tu frequentemente tu fazes, tens algum caderno de viagem, uh, propriamente dito, ou vais registando as viagens eventualmente? Quando... Eu, quando vou de viagem, como foi este o caso, eu levo um caderno específico, Para aquela. porque Assim, para ok. aquela viagem, porque e tenho algo em casa, faço bonito o mapa, e porque o desenho também é uma memória para mim. Portanto, eu, quando vou abrir o caderno, volto ao lugar. Então, quando são viagens como estas, se fosse uma viagem de sonho, eu levo o caderno e faço questão desse caderno, mesmo que não o termine, fica assim, fica o caderno daquela viagem. No dia a dia, vou usando o caderno e às vezes também sou um bocadinho anárquico nos cadernos, porque estou a usar um caderno, mas depois, se nesse dia não sei onde está o caderno, agarro noutro e depois às tantas tenho 3 cadernos ali e as coisas vão se misturando. Ah, Embora eu diz, acaba, diz, embora. embora eu prefira, eu acho interessante, eu gosto da ideia cronológica. Uhum, O desenho também para a minha memória, portanto, eu gosto de voltar aos cadernos e voltar. Nós temos este superpoder, podemos viajar no tempo e no espaço através dos nossos desenhos. Então, quando os cadernos estão organizados de forma cronológica, eu consigo voltar ao sítio, é mais fácil para mim. Uh, e tento seguir isso, mas também eu prefiro desenhar num outro sítio e desenhar do que dizer assim, não vou desenhar hoje porque esqueci do caderno uhum, aqui em uhum, casa, por exemplo. uhum. Tens uma tendência para te aproximar dos objetos que desenhas. Hum, Fazes isso aconteceu e que provoca naturalmente uma certa distorção, muitas vezes, não é? Portanto, a gente vai ver isso ao longo dos teus desenhos, vamos chegar àquelas perspectivas esféricas, não é? Onde tudo cabe no espaço que tu escolhes. Um, isso surgiu naturalmente? Foi. Como é que tu chegas a esta. Para já tens esta relação também com o espaço urbano, não é? Com as casas, com as ruas, não há aqui não é a preocupação do postal, mas é quase do ambiente daquele recanto, não é? Hum, Como é que tu chegas como é que tu optas por este olhar aproximado ah, do E teu, do teu isso trabalho? surgiu de forma natural, porque eu gosto de sentir o espaço, gosto de estar perto das coisas, gosto de estar na rua. Uh, e até um dia estava em conversa e houve alguém que me disse: tu distorces as coisas. E até ter essa conversa ainda me tinha ainda percebido que fazia esse tipo de distorção. Por isso é que comecei realmente foi no início, logo no início, eu chamaram a atenção que os meus desenhos eram caracterizados por essa pequena distorção. E eu acho que isso resulta do facto de eu estar perto. Eu estou perto, quero estar perto para sentir as coisas, mas ao mesmo tempo quero desenhar tudo o que está à minha volta. No fundo é aquela sensação quando nós chegamos a um sítio novo e queremos olhar para tudo, por todo o lado ao mesmo tempo. Então eu queria pôr todo o lado no papel. Mas ainda assim és seletivo. Como é que tu chegas a um sítio e escolhes este recanto ou outro recanto? Qual é a tua Eu, atitude assim, perante normalmente gosto de casas
que tenham, que têm, as casas também têm histórias, não é? Portanto, gosto mais de casas velhas ou casas antigas. Aquelas que me chamam mais a atenção, gosto de escadas, como esse caso, como o caso deste desenho, dos postes da rua, ou seja, se tivermos um bairro novo, ao fim de uns anos de vivências humanas, esse bairro é alterado. E eu gosto muito de captar o ser humano, a forma como o ser humano se apropria dos espaços. Então, o que me chama a atenção normalmente é se, por exemplo, se tem roupa estendida, gosto mais, se existem cadeiras na rua, se existe ali mão humana nos espaços. Normalmente também gosto que tenha ou uma rua ou um canto para poder ver para um lado e para o outro. Portanto, que é o meu caso, aí tem uma rua que sobe, tem escadas, pronto, tem vários os fios da luz que levam para todos os lados, não é? Que nota-se que há aqui exatamente. uma. Portanto, tem muito a ver com essa forma como nós, os seres humanos, gostamos de nos apropriar dos espaços, né? Nós chegamos ao sítio e a primeira coisa que fazemos é mudar as coisas à nossa maneira, não é? E eu acho muito interessante isto nas casas, e estas que são antigas, de pessoas que já viviam há muitos anos, então isso é muito marcante. Prefiro muito mais um bairro antigo do que um bairro novo em folha, que ainda não tem esse tipo de experiências visuais, não é? Aqui. Isto é o Porto, é outro, é exatamente, escolhi esse precisamente porque as casas do Porto também têm, há ali uma loja, as lojas têm, adoro lojas, as mercearias, que têm as coisas penduradas na porta, portanto tudo isto são coisas que são mão humana, portanto é uma forma, aqui não existem, não estão pessoas aparentemente, mas mesmo quando não há pessoas, elas estão lá, claro. Elas estão Há um lá no registro. stand, é isso, elas estão lá no stand. Aqui esta distorção que tu impões ao desenho no sentido de fazer encaixar os prédios na página, não é? Que ao fim e ao cabo também lhes dá assim um toque menos artificial, não é? Penso eu, este toque acaba por humanizar também mais o desenho nesta torção que tu lhe impões, não é? Até porque se nós estivermos junto das coisas, dos edifícios, do que estamos a desenhar, a nossa percepção é diferente. Eu costumo dizer que eu desenho com os 5 sentidos, porque ouve-se o barulho da rua, há uma banda que passa, há isto, há aquilo, tudo isso influencia o desenho. Depois, o facto de eu tenho que olhar, tenho que desenhar à minha frente, mas depois tenho que olhar para cima, não é? Para ver o resto. Portanto, e vou construir um desenho de dentro para fora. Neste caso, é um desenho que demora tempo. Então, eu tenho que lá estar, a viver o momento. Portanto, e isto vai resultando nesse desenho. E é uma coisa muito, muito exploratória e intuitiva. Ou seja, eu não vou pensar, hoje vou distorcer para a esquerda. Aquilo vai acontecendo. E acontece só se estiver perto. Portanto, se eu estiver a desenhar de longe, já não faz sentido eu fazer a técnica 8 peixes. Sim, claro. A técnica não se pode sobrepor à nossa forma de olhar. Portanto, eu privilegio sempre a experiência sensorial e as maneiras de ver. Portanto, tem que resultar de uma coisa mais intuitiva e não mais técnica, claro. Aqui, sim. Esse eu enviei sempre precisamente para falar do que estava do desenhar diariamente. Porque aquilo que eu às vezes observo é que nós temos tendência a escolher um momento para desenhar. E o desenho tem que fazer parte para nós vivermos a experiência do desenho, o desenho tem que fazer parte de nós, da nossa vida, do dia a dia. E ultimamente tenho tido assim uma vida mais atarefada e estou a desenhar menos. E então a estratégia que eu passei a usar para desenhar diariamente, mesmo que seja pouco, é usar a página, a dupla página, para fazer pequenos desenhos. Todos estes desenhos foram feitos em dias diferentes, mas
eu acho que é mais rico podermos todos os dias ter esta relação com o papel, com o olhar, do que dizer assim, hoje vou desenhar uma vez por semana. Então manter o objetivo dessa página é manter a prática diária, nem que seja só beber o café, desenhar a chave e ir trabalhar. Uhum. Acabas por nunca enferrujar, não é? Exatamente. Com esta atitude. Hum, não há, não há aqui um pensar prévio da organização da página, não é? Não tens, naturalmente também vais-te deixando levar por aquilo que ficou anteriormente e para aquilo que no dia seguinte tu encontras, não é? Aqui tens, tens diferentes escalas, diferentes formas de abordagem, não é? Tens, é quase como se tu fosses tendo várias aproximações. Nesta página em particular, nesta dupla página, tens aqui várias aproximações ao ao que tu vês, não é? Tanto Exatamente. aproximas-te e distancias-te. Portanto, não há aqui. Nota-se que, quer dizer, noto, não sei se para mim é evidente, mas nota-se que há aqui de facto é mais é um diário gráfico, não é? É um diário onde as coisas vão acontecendo e não faz, não andas à procura da pintura ou do postal ou do, não é? Portanto, são É, páginas em que tu vais marcando o teu cotidiano, o teu dia a dia. é isso mesmo. Eu Uh, não tenho nenhuma prática, não, ou melhor, não tenho nenhuma preocupação com o enquadrar, ou, a minha preocupação é mesmo, como estás a dizer, com o absorver, com, com colocar no papel a experiência. Portanto, e vou colocando, é uma forma muito intuitiva, não sim. estou a pensar se vai ficar uma dupla página bonita para publicar depois. Não, a minha preocupação é: tenho 5 minutos, tenho a chave, agora tenho este bocadinho, estão ali aquelas pessoas então, quem, estão ali a conversar uma com a outra, que é engraçado, vou colocar. É por aí. Uhum. Uh, já uma página também com o teu olhar, não é? E com esta esquina que faz parecer até as coisas muito maiores, não é? Parece que tu és muito pequenino perante este, este objeto. Hum, esta página foi. Isto é feito com aguarela, com uma caneta talvez de tinta indelével, calculo. Sim, Hum, exatamente. É feito com caneta da parte, tinta leve. Nesse caso, eu tenho um banquinho assim pequenino que normalmente anda comigo. Sentei-me aí, no cantinho, aí escolhi de propósito o cantinho para poder desenhar do lado esquerdo e do lado direito do edifício. E depois fiz tudo. Eu vou construindo o desenho sempre de dentro para fora. De dentro para fora, o que é que eu quero dizer com isto? De dentro do caderno para fora. Então, não faço um esquema. Desenho uma janela, depois em comparação com essa janela desenho a outra, depois desenho, vou desenhando e vou. É a minha maneira de viver o edifício, de viver o momento. Vou uhum. observando e é assim quase, neste caso, que tinha tempo, é quase uma meditação, assim, uma relação ali com o edifício. Não sei explicar bem. É Mas mais ou menos isso, é uma viagem. Uma viagem. Procópio, uma das coisas, tu não fazes um esboço prévio, portanto, tu vais desenhando diretamente, não é? Um desenho à primeira vista, não é? Sim, sim, isso mesmo. Um bocado como os músicos, não é? Quando escrevem à primeira, fazem aqueles ditados melódicos e rítmicos e não sei o quê. Aqui a minha pergunta vai neste sentido. As pessoas que têm menos experiência de desenhar, do desenho, ou que se habituam apenas a um determinado formato,
têm muitas vezes dificuldade em fazer encaixar aquilo que querem desenhar, por exemplo, no caderno, neste caso no caderno. Ou seja, a nossa tendência é desenhar as coisas muito grandes, não é? Elas parece que nunca cabem naquele espacinho. Portanto, como é que tu consegues esse encaixe? Como é que tu consegues essa escrita à primeira e apesar, e vemos que há aqui uma distorção, mas as coisas encaixam-te no caderno. Quando não encaixam, fazes com que elas encaixem, não é? Portanto, mas Exatamente. este processo como é que tu consegues fazer isto, ou que conselho tu darias para alguém que tenha esta dificuldade de fazer a escolha do tamanho certo, entre aspas, porque não há aqui certo nem errado nesse aspecto, mas do tamanho que permite dar continuidade ao desenho? Uma boa estratégia, e eu utilizo, vamos imaginar que eu começo a desenhar, como eu disse, começo a construir um desenho de dentro para fora. É quase como eu crio uma peça de puzzle padrão e a partir dessa peça é que construo o meu desenho. Vamos imaginar que eu vou desenhar a janela, que é um pequenino retângulo. O conselho que eu dou é, nós antes de começarmos a desenhar, eu vou começar a desenhar e tenho um determinado tamanho. Só que eu vou desenhar metade do tamanho que eu estou inicialmente que eu inicialmente iria fazer. E isso reduz-me logo a escala. Portanto, nós temos todos tendência a desenhar grande. Então a pessoa vai fazer, ou até pode fazer a lápis para começar, para quem tem pouca experiência, só a primeira janela, ou um primeiro retângulo, mas depois reduz para metade. E a partir daí, essa é a minha peça padrão e começo a construir o desenho à volta disso. Depois faço aquilo que os brasileiros chamam de roubadinha, que é quando começo a ver, às vezes começo a desenhar e começo a ver, não vai caber. Uhum. E então começo a roubar um bocadinho. Vai-se encolhendo, não é? Vou roubando um bocadinho. E às vezes não cabe mesmo, mas acho que talvez a melhor conselho é esse, começarmos a desenhar pelo menos metade do tamanho que idealmente tínhamos pensado e depois a partir daí começarmos a construir o desenho. E também tem a ver com lidar com o erro. Eu, ao longo do desenho, vou-me enganando muitas vezes, se é que se pode dizer engano, ou seja, que se calhar em vez de desenhar mais para a esquerda vou desenhando mais para a direita. Vais-te adaptando. E eu lido com o erro de uma forma muito descontraída. O erro faz parte do processo. E não é um erro para mim. Portanto, estou a dizer erro para ser entendido, mas para mim é apenas parte do caminho. Portanto, e adapto o desenho em função do que estou a ver, do que já desenhei, e o desenho vai sendo construído assim, quase como uma rede de linhas que se vão interligando e formas, e vou tomando as decisões na hora. Portanto, lidar com o erro, ou seja, olhar para o erro como parte do processo, se deixarmos isso, passa a ser divertido, até pode ser divertido, e tentar começar com formas mais pequenas, acho que são duas estratégias que podem ser úteis. Ok. Isso temos aqui a Teresa Ogando, que nos está a desejar um bom dia. Um bom dia, Teresa. Eu consegui agora ver aqui os comentários. E também está aqui que o Joaquim Espadadeira foi uma das pessoas que eu encontrei no encontro da Avenida de Roma. Ok. O Joaquim, eu já conversei com ele aqui, também é um desenhador, mas é um desenhador mais solitário. O Joaquim faz as suas incursões solitariamente pelo Alentejo.
Mas é engraçado percebermos que somos todos, apesar de haver um grupo ou uma associação que reúne ou que cria uma rede de pessoas com o mesmo interesse, não deixa de ser curioso perceber-se que as pessoas são todas diferentes e as suas abordagens são distintas, não é? Portanto, havia antigamente muito o hábito daqueles cadernos do desenhar isto, desenhar aquilo, desenhar como aquele, desenhar. Tu, quando é que te soltaste? Se é que, porque começaste por dizer aqui na nossa conversa que inicialmente te preocupavas, não estavas tão focado no processo, não é? Os teus medos também, se calhar, vinham daí. Portanto, quando é que tu te soltas desses, desses ideais de representação e te desprendes, uh, levantando as âncoras, não é? Porque isso são âncoras que nós vamos tendo. Exatamente. Foi precisamente a partir de 2013, quando comecei a ir aos encontros, porque o que acontecia até então é que eu gostava muito na técnica, olhava para aqueles livros, como é que se faz, Não é? passo a passo, e estava muito focado nessa parte. Portanto, muita âncora mesmo. A partir do momento que vamos para a rua, para os encontros, vamos vendo os outros desenhar. E depois é essa grande vantagem, mais-valia dos encontros, é que nós, pelo menos na minha maneira de ver, eu quando vejo alguém desenhar, eu não estou preocupado com a técnica que está a usar. Eu quero aprender é como é que ele está a ver. Uhum. E isso é que acho que se nós nos focarmos em perceber como é que o outro observa, pode ser muito rico para a nossa aprendizagem. Então, nos encontros, eu abordava às vezes os colegas, as pessoas, olha, como é que tu fazes quando estás a fazer, o que é que tu observas? Por exemplo, o João Catarino tem aquela forma muito extraordinária de ver, muito especial, e eu perguntava, mas como é que tu fazes? Quando olhas, ele dizia-me assim, olha, eu faço como se eu estivesse a tocar com o dedo nas formas, pronto. E esse tipo de pequenas, grandes dicas de modos de ver é que me ajudaram a mudar, no fundo, toda a minha forma de olhar o desenho. Uhum. Eu cada vez valorizo mais modos de ver e menos a técnica. Claro que a técnica é importante, mas a técnica é importante quando nós já. Acho que se nós só soubermos técnica, todos os seres humanos precisamos nos agarrar a coisas, né? Estamos a desenhar, precisamos nos agarrar a coisas. Se eu não tenho o modo de ver desenvolvido, eu vou-me agarrar à técnica. E isso faz-me perder parte da experiência do desenhar ao vivo. E estamos a falar de desenhar um sítio, né? Que é o que nós Claro, fazemos com o sim, Urban sim, Sketch. claro. Então, eu acho que é cada vez mais importante preocuparmos com os modos de ver, sentir o sítio, ver o que é que eu posso colocar no papel através do meu olhar. Então, tem muito isso. Portanto, e a partir ali dos encontros dos Urban Sketches, eu comecei a preocupar-me mais com essa parte do olhar. Portanto, acho que isso é que mudou. Aqui as tuas distorções, não é? Isso em Aveiro, os desenhos é engraçado que também lá está as casas velhas, tem os sítios, o estendal da roupa, não tem roupa, mas tem os ferrinhos a sair do prédio. Ainda se não se nota que gosto muito das antenas. O telhado já tem plantas a sair lá do telhado. E depois a casa já foi pintada N vezes e tinha várias camadas, umas a descascar, notava-se as cores por trás. Ali no chão está o esgoto, portanto também gosto dessa parte do esgoto, da calçada, que é muito nossa. A luz também é muito. Tu acabas por marcar muito bem a presença
da sombra, portanto, e por oposição à luz. É sempre é um registro que te acompanha também, não é? É porque eu acho que nós podemos, gosto de me sentir envolvido com o desenho. E através da luz-sombra nós conseguimos criar esta tridimensionalidade. Eu consigo viajar para dentro do desenho. Então uso essa luz-sombra, esse contraste, para dar mais volume, a sensação de volume aos desenhos. Ok, Esse, por desculpa. exemplo, foi feito em Aveiro. Olha, esse também. Desculpa, sim. Não faz mal, Era não faz mal. este? Queres Estava ainda? sendo. Ok, queres Pronto, isto dizer? a propósito dos desenhos que todos têm de histórias. Estava Sim. com a Susana, porque fui a Aveiro, liguei à Susana, a Susana também estava lá, fomos os dois desenhar e a rua era estreitinha e estávamos os dois ali a desenhar. Nas vezes em quando vinham carros tínhamos que nos levantar. Pronto, e é esta a nossa vida de Urban Sketches, trabalhar sempre ali em cima do. Aqui também, aqui há mesmo uma relação forte com o olho de peixe, não é? Essa brincadeira. Eu julgo que Isso é, houve uma altura, existe. houve uma altura em que tu fazias estas feras frequentemente, não é? Como é que como é que como é que tu aqui chegaste? Usaste naturalmente, já me explicaste que é essa aproximação, não é? Mas andavas com umas esferas na rua para tentar aproximar, mas tenho a ideia de te ver com umas esferas espelhadas ou algo do género, ou não sei se Sim, estou a baralhar, mas a esfera surgiu, eu começou, este desenho em particular, eu estou mais ou menos a 1 metro, a um braço, até eu toco, consigo tocar na porta. Eu sempre gostei muito de portas, pelas texturas e pela mesma razão que estas portas velhas, imaginar as pessoas que já entraram, que já saíram. Só que a porta sozinha parece que faltava o resto, então comecei a divertir-me um bocadinho com a perspectiva, a tentar colocar o prédio todo quando já parece que já não cabe. E quando me pediram para explicar como é que eu fazia, é muito difícil explicar uma coisa que é mais intuitiva, não é? E que não tem assim, tem regras, mas ao mesmo tempo não tem. E um dia encontrei numa loja de decoração uma esfera espelhada e pensei, isto é perfeito para explicar mais ou menos o que é que podemos ver. Embora a esfera, o António, que é outro urban sketcher e que é mestre na perspectiva 8 de peixe, já me explicou que a esfera não é bem, pronto, em termos técnicos, não é bem 8 de peixe. Mas foi a forma que eu tive de usar e explicar como é que eu como é que vejo. tu Portanto, vias? Sim, claro. comecei a levar essa esfera para as oficinas, para as pessoas terem uma esfera, uma aproximação daquilo que podia ser feito. Portanto, e foi útil porque isto é uma forma de olhar diferente e nem sempre é fácil de explicar e depois colocar no papel, não é? Portanto, então comecei a usar essa esfera como formação. Para desenhar, eu não uso, prefiro viver a experiência, mesmo que nem sempre corra bem ou corra bem, corre sempre bem, Pois, corre sempre bem, não é? Porque tu acabas mas por não. corra bem no sentido de mesmo que aquilo não fique, saia do papel ou não caiba, não interessa. Pronto, eu não uso a esfera porque seria iria perder a experiência. Pronto, Sim, viver o deixavas de ver processo. diretamente, não é? Acabavas por estar Exatamente, a desenhar um reflexo e não a fazer tu exatamente, porque a essa. esfera é um reflexo, precisamente. A esfera Sim, é um reflexo e não o que está à sim. nossa frente. Vou Só que avançando. este 8 peixe tem um problema e agora tem desenhado menos por isso. É como esta. É que é preciso, para o 8 peixe é preciso de tempo.
E sem tempo é porque é preciso. Como eu gosto de viajar através do desenho, vou-me enganando e vou fazendo, e, e preciso mesmo de tempo para fazer o desenho. Aqui Ultimamente, neste caso é o caderno que já é feito com uma forma circular, não é? sim, eu pensei assim, esse caderno foi feito por mim, de uma forma um bocadinho, eu não sou assim Uhum. muito paciente a construir cadernos, mas consegui construir o caderno, cortei as folhas uma a uma e fiz o caderno redondo precisamente para fazer perspectivas olho de peixe. Ah, e aí a perspectiva olho de peixe, porque entretanto, acrescentando aqui mais informação, eu fui à procura da técnica, portanto eu aprendi as formas de ver, mas eu depois fui fazer um curso com o António Araújo Uhum. sobre perspectiva olho de peixe e como é que é a técnica. E aí, no fundo, ao ter o caderno, que é um círculo, né, que se pode ser transformado em esfera, o desenho já não funciona tão bem para mim porque senti-me preso, senti-me No formato, prisioneiro não do é? círculo. No círculo, claro. Então, embora a minha ideia fosse começar a usar cadernos assim, não me senti tão confortável. Prefiro ter a folha Sim. normal e ser eu a decidir se é mais Aqui, fácil. desculpa estar a voltar atrás, aqui parece que ele tem mais espaço Exatamente, do que neste caso, não é? Em que tu vais mesmo até aos limites que são o círculo. Mas é uma experiência interessante esta. Acabaste este caderno ou não, por acaso não. Esse caderno está ainda a meio. Eh, Porque, como é circular, ainda demora mais tempo a desenhar, porque tem que ter outra forma de ver, e então acabei por desenhar menos vezes nesse caderno. Portanto, mas seria o caderno temático do olho de peixe. Uhum. Mas, mas isto ainda a propósito dos cadernos, é sempre importante, eu vou trocando cadernos, ora uso redondo, ora uso quadrado, ora uso panorâmico, Pois e disseste ontem uma coisa interessante que ias mudando também de tamanho, não é? Para exatamente. porque é que fazes essa, porque é que vais saltitando intencionalmente de cadernos? Porque para me desafiar, porque uma das coisas que eu não quero que me aconteça é desenhar, vamos dizer, de memória, ou desenhar, eu já faço bem feito, entre Não te queres aspas, acomodar, não é? Não te queres não quero acomodar. acomodar, é isso. Então, se eu tiver um caderno panorâmico mais pequeno e de repente passar para um A4 na vertical maior, Uhum. a forma de ver tem que mudar novamente, a forma de colocar as coisas no papel tem que mudar. E isso ajuda-me a manter sempre este espírito de descoberta, estar sempre à procura, sempre a desafiar-me, e isso também me faz com que o desenho se torne sempre interessante. Portanto, eu desenho também para mim, não é? Como experiência de ver o mundo, de absorver, então são desafios que eu me faço para poder sempre manter este. Acho que podíamos desenhar 300 anos que nunca iríamos aprender tudo. Portanto, Claro. resumo, eu desenharei sempre enquanto continuar a aprender com o desenho. Uhum. Portanto, é mesmo esse o meu objetivo. E os cadernos servem para isso. Agora, por exemplo, vou usar um pequenino. Eu Uhum. tinha usado um grande e agora vou passar para um muito pequenino. Já vai mudar tudo outra vez. Pronto, e é um pouco isso. São desafios, naturalmente, são coisas que te propõem. Ahm, Aqui também ficamos a perceber que tu também desenhas a comida, também desenhas Sim. pessoas, tu desenhas. Tens algum tema preferido? Preferido? Algum assunto que tu prefiras em relação aos outros? Uh, Acho que eu consigo dizer ao contrário. Eu gosto de desenhar praticamente tudo onde eu
gosto menos da natureza, por exemplo, da paisagem. Que engraçado. Eu adoro o mar, mas, por exemplo, o mar, parece que o mar, não sei, não consigo colocar no papel aquilo que vejo no mar, portanto, e não tenho uma experiência tão interessante. Agora, tudo tem a ver com a parte mais urbana, desenhar pessoas, desenhar comida, porque eu adoro comer, então, desenhar comida e comer a seguir e entre amigos é assim uma experiência completa. Portanto, é muito, muito por aí. Este caderno, esta dupla página, acaba por mostrar um pouco, se calhar, o que eu gosto. São os edifícios antigos, as pessoas, a comida e tudo muito ligado ao ser humano. Portanto, se for uma paisagem, por exemplo, uma paisagem, uma floresta, por exemplo, houve uma altura que desenhava árvores, mas não sei, não fico tão entusiasmado. Gosto mais assim dos carros ali estacionados, das pessoas que estão à frente, dos edifícios. Portanto, Do cozido à portuguesa, do futebol, não é? Das coisas do dia a dia. Ok. E esta página acaba por sintetizar muito bem essa tua tendência. Eu não sei exatamente qual é a situação deste desenho. Eu sei que tu também desenhas casamentos, não é? Tu és o sketcher de casamentos que precisas certamente muito mais tempo que um fotógrafo, não é? Como é que tu. Porque aqui aí a minha pergunta vai num sentido. Há uma. Até aqui há um desprendimento da tua parte naquilo que é o ponto de chegada. Mas para desenhar num casamento e para fazer esse registro que vai ficar na memória e num álbum de memórias do casal ou da família, não sei, se calhar os objetivos já são diferentes, não são, Procópio? Tu aí tens que sair. Como é que é? Como é que tu resolves esta? Porque aí tens de estar preocupado com o resultado final também, não é? Apesar de ser o teu registro e a tua marca. Aqui, sim, a minha preocupação aqui, o meu ponto de partida é sempre que história que eu vou contar do que está a acontecer. Neste desenho é sobre um aniversário, essa senhora fez 70 anos e fez uma festa de aniversário. Está a tocar, a senhora brasileira que estava a tocar, estava a dançar samba, estão ali os amigos a conversar uns com os outros, ou seja, eu quero transmitir as flores, tinha muitos buquês, muitos arranjos florais, portanto, o ponto de partida é sempre que história é que eu quero contar, ou como é que eu vou contar através do desenho o que está a acontecer aqui. Eu não me preocupo, tento não pensar muito, ou tento não me preocupar muito nem se está parecido, nem se será o que é que eles querem ou não. Okay. Portanto, se as pessoas começam a pedir muitas coisas, deixa-me um pouco mais nervoso. Se me dão mais liberdade, fico mais descontraído. Porque isto é muito curioso, que se nós estivermos demasiado preocupados com o resultado, lá está, novamente, no fundo é trazer a experiência dos Urban Sketchers para aqui. Se eu estiver muito preocupado, o resultado não funciona. Então a minha preocupação, o meu foco tem que ser viver o momento, viver a experiência enquanto desenhador e depois colocar no papel essa experiência. Claro que aqui eu tenho que pensar, quando a pessoa ficar com os desenhos, ela vai querer emoldurá-los e vai querer ter uma memória. Então há aqui uma maior preocupação de se está enquadrado, se há muito espaço vazio, desenhar mais as pessoas que os familiares. Portanto,
E tento fazer assim, por exemplo, neste caso a senhora está aqui, depois desenhei mais, faço um zoom out para desenhar a panorâmica do espaço, ou a mesa, no caso dos noivos. Portanto, e vou contando a história através do desenho, tendo este cuidado, no fundo, eu já me estou a repetir, mas como é que eu conto, através de desenhos, o que está a acontecer aqui Sim, hoje? sem seres fotográfico, não é? Sem seres Sem ser fotográfico. fotográfico. Claro. Porque o fotógrafo faz isso melhor que eu. Portanto, Claro. muito melhor que eu. Então eu tenho que pegar na parte do desenho mais exploratória, ou mais sentida, e colocar no papel. Portanto, se E for um para tocar. podes combinar tempos diferentes, não é? Portanto, Exatamente. que acaba por te ajudar a contar a história de outra maneira, não é? Sem que tenhas que estar aqui a pôr uma legenda. Precisamente, precisamente. Até porque às vezes, para mim, o fundamental é sempre a linha. Faço a linha, porque a linha capta o movimento. Eu dou muita importância ao movimento e dou muita importância àquilo que o corpo está a contar. Portanto, quando o corpo, a pessoa está das mãos, mesmo que a mão seja assim um risco rápido, nós comunicamos muito com as mãos. Se há duas pessoas que estão a conversar uma com a outra, elas têm que parecer que estão a conversar uma com a outra. Então também coloco muito foco através da linha no movimento do corpo e no que é que o corpo está a comunicar. Uhum. Às vezes tenho tempo de pintar, outras vezes não pinto. Mas a pintura pode ser um pouco mais tarde. Pronto. Se não tiver esta parte do movimento, já não funciona. Aqui vamos avançando. Portanto, estamos aqui numa Um cafezinho em Aveiro outra vez, por acaso é Aveiro também, é um senhor que construiu o seu café com essa decoração, é dentro de uma casa muito pequenina que tem várias coisas, ele coleciona várias coisas e ele estava a explicar precisamente como é que tinha feito a decoração da casa, que tinha feito tudo sozinho, que tinha pintado. E no fundo é isso que eu estava a dizer. Ele tem ali a mão a contar, gesticulava muito com a mão e é um bom contador de histórias, estava tudo muito atento a ouvir o senhor. Pronto, e o momento foi precisamente esse. Portanto, uma das coisas que me faz desenhar pessoas é esta relação de uns com os outros. De comunicar através do corpo uns com os outros, estas histórias que vão acontecendo, as pessoas umas estão mais descontraídas, outra está atenta, outra está distraída, outra está curioso, toda nova. sim, é curioso que aqui no desenho nós privilegiamos essa relação entre as pessoas, sim. E neste caso tu não dás tanta importância. Claro que existe um apontamento do contexto, mas não te concentras tanto nesse espaço envolvente, não é? Esta cena é uma cena de interior. Sim, É uma cena de interior onde faz o apelo ao exterior. Diz-me, há uma diferença para ti entre desenhar dentro e desenhar fora? Já me disseste que sim, porque gostas de estar com pessoas. No interior também existem, não é? Qual é? Aqui não há tanta necessidade da distorção, não é? sim, porque o foco é como tu disseste, o foco aqui está, eu desenho sempre em primeiro lugar as pessoas, sem cenário. E às vezes, quando tenho tempo, aqui como eu tinha tempo, acrescentei-se o cenário, mas se não tiver tempo, ficam as pessoas sem cenário. Portanto, o meu foco é sempre nas pessoas. Se tiver aqui diferença que no interior é mais fácil de colocar depois o cenário, não é? Uhum. Mesmo que as pessoas vão embora. Claro. Né? Então, às vezes acontece isto, eu desenhei as pessoas, entretanto as pessoas foram-se embora, mas eu continuo a ter a referência, consigo, e o desenho tem esta coisa mágica, né? Nós podemos continuar, mesmo assim, de repente não há mais ninguém, mas o cenário está lá e a gente podemos acrescentar. Claro. Quando desenho na rua, normalmente gosto de desenhar esplanadas, mas como me perco mais no cenário,
às vezes não desenho tanto o cenário, fica só ali Desenhar, edifício. desenhar pessoas que não estão a fazer pose numa situação do cotidiano, numa situação de uma festa, de uma reunião de amigos, etc, etc, em que as pessoas não estão propriamente a fazer pose. Como é que tu te descalças essa bota quando a pessoa muda facilmente de posição e como é que tu consegues captar essas interações, esses gestos, não é? Porque é tudo tão rápido, é tudo tão É, rápido, é quase como, normalmente, é quase, sim, não é? sim, sim, diz. Diz, Desculpa. não, 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 acaba, diz, passo-te a palavra. Normalmente por observar a primeira pessoa ali, ver se a pessoa mas fora mais fácil não se mexe muito, mas se for algo que se mexa mais, tenta observar o movimento. É como se estivesse a agarrar ali um frame do antes e do depois. Portanto, há um momento em que eu tenho que observo, aproveitar a memória o mais possível e depois, em 2 ou 3 linhas, captar o corpo desde a cabeça até aos pés, numa quase só num movimento só, deixando muitos buracos, entre aspas, pelo meio. E isso faz com que depois seja mais fácil completar o meu puzzle. Porque se já tiver a referência da mão que mexia, o que é que eu reparo? Se a coluna está inclinada, a pessoa está inclinada a falar para a frente, ou qual é o peso se estiver de pé, se está mais para peso mais para a esquerda, mais para a perna esquerda ou mais para a direita, o pescoço se está virado ou não. Essas pequenas coisas, e não tente desenhar nem pouco, mais ou menos, se a pessoa tem óculos, ou se tem olhos, ou se tem boca. Primeiro tem de captar o corpo e o movimento. Depois é jogar com a memória e às vezes funciona se a memória desaparece. Fica assim. Portanto, também não, como eu não tenho esta atitude descontraída, também não, se ficar incompleto, também não há problema. Claro. Se estiver numa esplanada, estou a falar, por exemplo, se estiver a fazer live sketching, se estou numa esplanada a praticar, estou no meu ginásio, que é na esplanada, vou praticando, vou brincando, vou-me divertindo. Às vezes, se a pessoa se vai embora e eu desenho metade da pessoa, se calhar acrescento metade de outra. Porque é assim uma coisa descontraída e estou numa atitude mais exploratória, estou só a tentar captar o momento daquele espaço. Portanto, há pessoas que estão a conversar, se calhar às vezes o corpo de uma é o corpo de outra, pronto, mas também não faz mal. Claro. Aqui eu. Eu coloquei esse precisamente para falar eu tive o privilégio de participar numa residência artística em Torres Vedras, num espaço, num bairro que se chama Encosta e que foi todo reorganizado, não só nos edifícios como em termos sociais. E o convite veio do André de Torres Vedras. E achei o projeto interessantíssimo e esta experiência permitiu-me estar no sítio uma semana e conviver com as pessoas e fomos adotados, digamos assim, fui eu e a Susana nessa semana, com vários grupos de artistas, de desenhadores a fazerem parte do projeto e nessa semana fui eu e a Susana. Essa senhora, a Dona Aurora, a dada altura, que no primeiro dia estava super desconfiada por ter estranhos, porque aquilo era um bairro muito fechado à cidade. E a Câmara de Torres Vedras resolveu reorganizar as coisas e levar a cidade para o bairro. Portanto, é um projeto muito interessante, que o André Batista, de certeza que terá a oportunidade de falar um dia melhor, mas vale a pena vocês verem que é um projeto social e urbanístico muito interessante. Então, eu passei de segunda a sexta-feira com a Susana nesse bairro. No primeiro dia, a senhora estava muito desconfiada, tinha ali pessoas estranhas,
mas a meio da semana a senhora já gritava da janela: "Ó António, vá para a sombra, vá para o sol, ou vá para a sombra, que está aí." É isso, era se dizer: "António, vai para a sombra, que está a apanhar sol na cabeça, ainda fica doente." Portanto, isto só o desenho acho é que nos está, porque de repente sentimos parte de um grupo de pessoas que inicialmente estavam desconfiadas, mas depois já estavam connosco. Eu também tenho sempre a sensação que o desenho por si não oferece tanta desconfiança, ou seja, de um modo geral, as pessoas que desenvolvem este gosto e esta prática são pessoas que gostam de estar serenamente nos sítios, a interagir com os outros, e à partida isto não é uma ameaça, pelo menos no nosso contexto, mas já ouvi aqui histórias do caderno ser uma ameaça noutras culturas, não é? Portanto, tu quando vais para Torres Vedras desenhar, podes ser um estranho até o momento em que começas a desenhar no caderno, não é? Eu acho que isto acaba por fazer logo à partida apaziguar, não é? Apaziguar os medos que os outros têm. E eu lembro-me até que havia pessoas que diziam assim: "Mas porquê é que vocês estão a perder tempo connosco?" Há esta sensação de que se eu para desenhar tenho que estar com a pessoa, né? Eu estou ali para ela, estou a perder o meu tempo, daquele período de tempo estou a observar. E isso é uma forma dela ser valorizada. E as pessoas perguntavam: "Mas vocês já há tanta coisa bonita para fazer, vocês vêm para aqui que isto aqui não presta." E sentiam-se, na minha opinião, valorizadas com isso. Eu lembro, por exemplo, que a Susana fazia retratos lá, de vários retratos, e havia um senhor que queria pagar, um senhor velhote, até com poucas posses provavelmente, com que vivia da sua reforma, e ele queria pagar o desenho. E como se a senhora esteve aqui a desenhar, é preciso pagar alguma coisa, e acabou por pagar um café. Portanto, há este enriquecimento, esta valorização do espaço e das pessoas que, na minha opinião, o desenho faz, né? O desenho traz. É bonito. Nós estamos. Já estamos, não faz mal, mas estamos aqui. Este é o teu exercício, o exercício que tu propões. Eu gostaria que tu o apresentasses, não é? É um exemplo do exercício que tu nos vais propor. Se faz favor. Ok. Então é assim, eu estive aqui insensível se iria trazer o olho de peixe ou não, mas sendo que é à distância e penso sempre que o exercício, o melhor é ser o mais útil e prático para que todos possamos usufruir. Este exercício tem a ver com o seguinte: todos nós temos alguma tendência de desenhar a sensação que é como se tivesse um olho de pássaro, ou seja, quando desenhamos algo que é muito comprido, o nosso cérebro diz-nos: este é muito comprido. E então começamos a levantar a boca, começamos a desenhar como se estivéssemos a ver cá de cima. Então, como eu gosto de desenhar de dentro para fora, como é que eu faço? Neste caso, eu desenhei a árvore primeiro, está em primeiro plano, e essa árvore serve de régua, é uma régua natural. E depois vou usando essa referência da árvore para desenhar tudo o resto que está atrás, até chegar ao fim. E eu uso isso até no olho de peixe, quando faço a destrução. Portanto, o meu exercício consiste em vocês escolherem: pode ser uma árvore ou um poste, algo que seja vertical, e o desenhem em primeiro lugar como se não existisse mais nada à vossa volta e se concentrassem só nessa referência. Depois de estar resolvido o desenho da árvore, eu vou imaginar linhas horizontais que tocam na árvore. Então a árvore está ali à esquerda, lá mais ou menos no meio da folha, eu vejo onde é que toca na primeira, e é a partir daí que eu faço o resto da árvore. E as outras... Mas na verdade,
são estas linhas implícitas, não é? Que tu vais criando uma espécie de rede de Exatamente. relações que permite comparar, comparar e ir gradualmente completando o espaço. Ok. Exatamente. Isso permite-nos ir decidindo se vamos desenhar mais, se vamos desenhar menos. No fundo, criamos pequenas regras ou molduras que vão sendo construídas e permite-nos ter foco na nossa forma de ver e não numa técnica teórica que vou fazer agora aqui uma perspectiva. Portanto, isto pode ser aplicado e posso desenhar, Tudo, não é? Tudo. sem usar uma estrutura de perspectiva, posso desenhar tudo. Claro. Na verdade, é uma forma de medição e de estar sempre a comparar umas coisas com as outras. Tens aqui um exemplo desta tua da tua forma de te relacionares com esta tua abordagem, não é? Portanto, Esse, precisamente, comecei pela primeira árvore, depois desenhei as seguintes e o desenho culminou no convento de Mafra que está lá atrás, em que eu comparei, pois entre cada árvore é como se fosse uma pequena moldurazinha e eu vou desenhar o que estou a ver, a observar. são pequenos enquadramentos, não é? Que tu vais fazendo. Pequenos enquadramentos, exatamente. Okay. E reparem que aqui não há 8 peixes nenhum. E a razão é porque eu só desenho 8 peixes se a minha percepção o exigir. Portanto, não, é uma coisa que eu acho que não é muito interessante é fazermos o 8 peixes como técnica só porque sim. Porque fica mais frio, não é? Fica uma coisa mais fria. Mais fria. Portanto, eu aqui, como eu estou mais afastado, eu escolhi então a árvore como linha de orientação e depois vou usando as tais linhas horizontais como medição. Muito bem. Portanto, era a minha proposta. Não sei se... Está aceita a tua proposta, é uma belíssima partilha, não é? Há sempre, estas são as achegas que nós podemos até no grupo ir dando uns aos outros e que vai fazendo com que as pessoas desenhem mais e melhor no sentido de conseguirem ir ao encontro daquilo que estão a querer fazer. Procópio, obrigada. Eu peço-te que não desligues. Nós já chegamos aqui ao nosso. Só uma questão, Procópio. Preferes que se use algum material em particular ou isso é à escolha de cada um? Não, o material, eu aqui usei a aguarela. E acho que pode funcionar bem a aguarela, mas se aqui o mais importante é o foco na relação das formas umas com as outras, se outras pessoas preferirem outros materiais, então não há problema. Mas neste caso é a aguarela, porque na rua é quase sempre a aguarela que eu uso. Okay. E é começarmos neste caso num primeiro plano e irmos preenchendo o espaço até ao fim. Até ao infinito. Até ao até infinito. Não conseguir mais. Okay. É esse o objetivo. Pronto. Então, obrigada. Eu vou para o mês que vem cá estaremos novamente e bons desenhos é o que eu vos desejo. Até à próxima.